Olha, nós estamos terminando hoje, encerrando hoje, depois de todo esse ano de 2017, nós estivemos lendo o Evangelho de Marcos, diversos episódios do Evangelho de Marcos e interpretando esses episódios narrados por Marcos para nossa experiência de fé, para a nossa vida. E eu gostaria de ler hoje com vocês, então, o último texto que Marcos registra a respeito do que Jesus falou e do que Jesus fez, que é o último capítulo de Marcos, Marcos capítulo 16. Ficou faltando nós fazermos uma reflexão sobre a ressurreição de Jesus, o sentido da ressurreição de Jesus. Eu gostaria de ler com você isso. Marcos capítulo 16, a partir do verso 1 até o versículo 15, e gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 16, de 1 a 15. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Mas ele disse: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas ele já ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Deixe-me fazer inicialmente 2 considerações sobre esse texto que nós acabamos de ler. A primeira é o seguinte: desde épocas mais recentes do século XIX para cá, já armados de uma tecnologia mais eficiente na pesquisa bíblica, no estudo dos manuscritos mais antigos, nas descobertas do que os pesquisadores têm encontrado a respeito dos textos bíblicos, já se oficializou dizer que o Evangelho de Marcos, inicialmente, acabava no versículo 8, que o final do Evangelho de Marcos, durante um tempo, foi o versículo 8º, onde está escrito: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Depois de algum tempo, foi acrescentado a esse final de Marcos um outro final. Vocês podem perceber isso claramente, porque a partir do verso 9, o texto reinicia como se estivesse contando a ressurreição de novo, porque o texto começa dizendo: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana. Então, os críticos bíblicos encontraram aqui exatamente a fissura entre a primeira versão do final de Marcos e a segunda versão do final de Marcos. Na primeira versão, há uma ênfase
Na segunda versão, a ênfase é das aparições, das 3 vezes em que Jesus apareceu a grupos de discípulos. Então eram propostas bem diferentes, e depois esses 2 textos foram acoplados, fazendo o final de Marcos, como nós temos nas nossas Bíblias hoje em dia. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que tanto a primeira parte do capítulo 16, que foi a parte original, quanto a segunda parte do capítulo 16, que é o acréscimo, que é o anexo, colocado também no final de Marcos, para compor o final do Evangelho, as 2 partes estão falando da ressurreição de Cristo, mas não estão falando apenas da ressurreição de Cristo. Ela está falando dos efeitos que a ressurreição de Cristo provoca nas nossas vidas, nos efeitos que a ressurreição de Cristo provoca em nós, nos efeitos que a ressurreição de Cristo provoca na nossa caminhada, na nossa experiência de fé, de maneira que quando o apóstolo Paulo diz, Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele, ou quando o apóstolo Paulo diz, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição, é exatamente isso que a fé cristã ensina. A ressurreição de Cristo, o episódio milagroso, prodigioso, único, singular, ímpar na história da ressurreição do Senhor Jesus, não trata apenas do Cristo ressuscitado, mas trata daquilo que a ressurreição produz em nós, da nossa própria ressurreição e da nossa experiência com as ressurreições que a ressurreição de Cristo imprime no nosso dia a dia e na nossa experiência existencial. E é aqui que a ressurreição de Cristo toma um significado todo especial para mim, para você, na realidade que nós vivemos e no contexto que nós nos encontramos. Não é da ressurreição de Cristo só que eu gostaria de falar essa noite, mas eu quero falar das nossas ressurreições. A ressurreição de Jesus Cristo provoca uma série de ressurreições em nossa vida. A ressurreição de Cristo provoca uma série de experiências singulares, pessoais, da nossa fé com a ressurreição e com as ressurreições que acontecem conosco. Então, o que eu quero essa noite compartilhar com vocês é exatamente isso. Quais são as ressurreições que acontecem conosco? O que é que a ressurreição de Cristo provoca em nós? Não só na certeza que nós temos de que quando nós morrermos, a nossa vida em Cristo já está garantida, e nem naquilo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 15 de Coríntios, quando ele diz, se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Ele é a primícia, é o primeiro fruto daqueles que vão ressuscitar, de maneira que a morte para nós já não tem mais o seu significado soturno, cruel, obscuro, misterioso, temeroso. A morte em nós já não tem esse efeito amedrontador, porque aquele que ressuscitou dos mortos garante a nossa ressurreição e a vida eterna que teremos com Ele. É nesse sentido, sim, que nós cremos. Mas eu quero ir além disso, porque essa experiência da ressurreição final nós vamos experimentar quando morrermos. E eu não acredito que você queira antecipar isso só para experimentar o que vai acontecer depois da morte. E nem precisa. Porque o que a ressurreição de Cristo pode produzir não é só a nossa ressurreição após a morte. Nessa vida que vivemos, antes de morrer, antes de chegarmos à morte, nós experimentamos uma série de ressurreições pessoais
que o Senhor Jesus pode operar em mim, em você e em nossa caminhada com Ele. E como nós temos dois textos, um primeiro plano do texto que vai até o versículo 8, e depois um segundo plano do texto que fala sobre as aparições de Jesus, eu gostaria de usar as duas partes do capítulo 16, o texto original e o texto que foi anexado posteriormente. Eu gostaria de usar todo o texto que está nas Escrituras, para que nós hoje refletíssemos sobre isso. Quando é que a ressurreição de Jesus opera nas nossas ressurreições? E de que forma isso acontece? E como a gente sempre faz, eu gostaria de extrair do próprio texto que nós lemos isso. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. E nós ressuscitamos com Cristo. Mas já ressuscitamos a partir de agora. Hoje, amanhã, terça-feira, sábado, no mês que vem, no início de 2018, em meados de 2018, no final de 2018, daqui 10 anos, nós estaremos experimentando que ressuscitamos com Cristo. Quando é que nós experimentamos isso? Em primeiro lugar, o texto nos mostra que nós ressuscitamos com Cristo quando, mesmo no meio de uma escuridão e de uma treva absoluta, o sol nasce de novo. Foi isso que aconteceu na experiência daquelas mulheres. O texto diz que elas, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, o momento em que Cristo ressuscitou foi o momento em que o sol estava nascendo de novo. Foi o momento em que elas chegaram ao sepulcro, era quando o sol estava voltando a brilhar. E preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós temos experiências na nossa vida que são experiências de trevas, de escuridão, de dor, de solidão, de adversidade, de provação, de sofrimento, de angústia, de agonia. Temos e todos nós passamos por essas experiências de trevas, por essas experiências de escuridão. Mas nós temos em nós o efeito da ressurreição de Cristo, porque nós sabemos que por mais espessa que seja uma escuridão que tenhamos de atravessar, o sol vai nascer de novo. Nós podemos passar a noite numa grande angústia, como diz o salmista, mas no dia seguinte o sol volta a nascer e traz de novo o cântico de confiança e a nossa alegria. Isso é uma experiência cotidiana nossa. Nós não precisamos ficar escravos da tristeza da treva, nem da dor da escuridão, porque ela dura um pouco, ela dura um período, ela dura um momento, mas não há noite, por mais longa que seja, que dê um deságue no novo dia que nasce. Que não deságue no sol que volta. O sol sempre volta. E o impacto da ressurreição de Jesus na nossa vida é isso. Não importa os vales da sombra da morte que nós teremos de passar. O pastor está atravessando, segurando a nossa mão e nos conduzindo para o avarandado do amanhecer. Olha, tem uma cidade lá, bem no norte da Noruega. É uma cidade de uma das ilhas do território da Noruega, que se chama Loiarben, que fica, imagine só, fica 950 quilômetros acima do Polo Norte. Uma temperatura média de menos 20 graus abaixo de zero. Uma sensação térmica de menos 40. De outubro a abril, é treva só. O sol não nasce de outubro a abril. Escuro, dia depois de dia, semana depois de semana, durante 6 meses, total escuridão. Aí, quando chega a primavera, o sol começa a aparecer. Mas aí vem outro problema.
que são os ursos polares, que acordam com uma fome, e a polícia da região tem a incumbência de proteger a população dos ursos polares, que vêm com fome para matar a fome. Então você imagina, 6 meses de trevas e 6 meses fugindo de urso polar, e você reclama de bala perdida. Mas eu estava lendo sobre um rapaz que mora lá, um brasileiro que mora lá. Ele deu uma entrevista falando da pesquisa a qual ele participa lá, com um grupo de ciência, e ele dizendo dessa experiência, ele que vem de um país tropical, que está acostumado com sol, com praia, com céu azul, com calor, enfrentar 6 meses de noite de gelo. Ele disse, olha, para o repórter, todo dia de manhã, eu acordava cantando aquela música do Renato Russo, mas é claro que o sol vai brilhar amanhã, não é? Todo dia eu acordava cantando aquilo, na esperança de que o sol fosse chegar uma hora. E aí ele chegava. Porque o sol volta, mesmo que a treva dure 6 meses, o sol volta em Liagbergen. O sol volta na nossa vida, mesmo que a nossa luta seja de 6 meses, mesmo que a nossa sombra seja de 1 ano, mesmo que o vale da sombra da morte que a gente atravesse dure 6 anos. O sol volta a brilhar, porque quando Cristo ressuscitou, o primeiro poder que a ressurreição de Cristo opera na nossa vida é a certeza de que o sol da luz do Senhor voltará a brilhar sempre. A segunda coisa que esse texto nos mostra, e a segunda operação que a ressurreição de Cristo opera na nossa vida, é que quando ressuscitamos com Cristo, porque a pedra, que é muito grande, e não podemos remover, quando a gente chega, ela já está removida. Foi essa a experiência das mulheres. O texto diz que elas foram preocupadas, porque queriam ungir Jesus, ungir o corpo de Jesus, e a preocupação daquelas mulheres era a pedra. E a pedra do sepulcro? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai afastar aquela pedra? E elas, no caminho, foram conversando sobre isso. Como é que a gente remove aquela pedra para chegar no corpo de Jesus? E aí, diz o texto que elas se espantaram, porque quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Porque quando Cristo ressuscita, Ele remove a pedra. Quando Cristo ressuscita, e quando a pedra é muito grande e muito pesada, quando a pedra é além das nossas forças, quando os nossos braços não podem remover a pedra, quando as nossas capacitações são insuficientes, quando a nossa luta é insuficiente, quando as nossas forças não são suficientes, onde nós não conseguimos fazer a pedra ser removida, o impacto da ressurreição de Jesus em nossa vida traz essa verdade: não há pedra que o Senhor não possa remover. E quando a gente pensa que vai ter que enfrentar um grande problema, porque não tem força para remover aquela pedra, quando o problema parece insolúvel, quando a porta parece que não abre, quando a coisa parece que não tem solução, aí quando a gente chega, de repente a gente percebe que a pedra já foi removida, porque a ressurreição de Cristo remove as pedras. A ressurreição de Cristo remove o que a nossa força não pode remover. Por isso, a gente pode até ficar assustado. A gente pode até passar a noite sem dormir. A gente pode até ficar deprimido. Porque quando a gente lida com uma coisa que aos nossos olhos parece que não tem solução, quando a gente está diante de uma pedra que é muito, muito, muito pesada, e a gente olha para aquilo e vai concluindo que é impossível que a maior força nossa possa mover aquela pedra do lugar, eis que nós somos surpreendidos pela graça e a misericórdia de Deus, porque a graça e a misericórdia de Deus são especialistas em remover as pedras que nós não podemos remover. A graça de Deus removeu a pedra mais irremovível com a qual nós podíamos enfrentar na nossa vida, que era a redenção dos nossos pecados. Cristo removeu isso.
E Cristo remove os nossos fardos mais pesados, aqueles que parecem que estão nos afundando, aqueles que parecem que estão nos achatando no caminho. Cristo remove essas pedras mais impossíveis de serem removidas, porque quando Cristo ressuscitou, o impacto que a ressurreição provoca na nossa vida é que as pedras que nos são impossíveis são removidas pela graça de Deus. A terceira coisa que acontece quando nós ressuscitamos com Cristo é que onde nós achamos que vamos encontrar morte, a gente encontra vida. Foi o que aconteceu com aquelas mulheres. Elas entraram no túmulo achando que iam encontrar morte. Entraram para ungir o corpo do Senhor. E para surpresa delas, o corpo não estava mais lá. Estava um anjo que disse a elas: ele não está mais aqui. Sabe por que é que vocês não encontram Jesus aqui? Porque vocês estão procurando o Jesus crucificado. O Jesus crucificado não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Vocês acham que vão encontrar morte, mas onde a gente acha que vai encontrar morte, Cristo passa antes. E onde a gente acha que encontra morte, a gente encontra vida. Foi o que aconteceu com a filha de Jairo. Jairo voltou para casa pensando que ia encontrar morte. E quando chegou lá, encontrou sua filha viva. As irmãs de Lázaro pensaram que fossem encontrar o corpo de Lázaro no túmulo. E quando elas chegaram lá, em vez de encontrar morte, elas encontraram vida. A viúva de Naim pensou que fosse encontrar morte, mas Cristo já havia ressuscitado o seu filho e ela encontrou vida. Onde nós achamos que vamos encontrar morte, o impacto da ressurreição de Cristo traz vida. Aquele parente seu, que você acha que não tem mais jeito, que está perdido, que nada mais recupera aquela pessoa, que você acha que não pode fazer mais nada por ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: onde você acha que vai encontrar morte, você vai acabar encontrando vida. Porque quando o Senhor Jesus opera, e quando o impacto da ressurreição opera na nossa vida, ele transforma a morte em vida. Há uma região inóspita, árida, seca nos Estados Unidos, que são chamadas Badlands, as terras ruins, onde há sequidão apenas. Mas quando chega a primavera, parece que há uma concentração de energia da vida ali, e começam a brotar flores selvagens, que começam a colorir o lugar. A pouca umidade que cai sobre aquele lugar árido, inóspito, sem condição de vida, surpreende todo mundo, porque eles passam por ali e vem aquela quantidade de cores, de vida que explode no meio da sequidão, de vida que surge no meio da morte. Pois a ressurreição de Cristo significa exatamente isso. Jesus, no meio da morte, produz vida. Jesus, no meio da perdição, produz redenção. Jesus, no meio das trevas, produz luz. Nós ressuscitamos com Cristo e ressuscitamos com Ele, não só quando o sol volta a nascer, não só quando a pedra é removida, não só quando achamos vida onde há morte, mas também ressuscitamos com Cristo quando a gente aprende e vê e experimenta que Cristo vai adiante. O anjo disse a elas: olha, vocês vão sair daqui, voltem para lá onde estão os discípulos, e vocês vão se encontrar com Pedro, e vocês vão dizer a Pedro e aos discípulos que Jesus está indo adiante de vocês. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está indo adiante de vocês.
O impacto que a ressurreição de Cristo provoca na nossa vida é que no nosso dia a dia, na nossa experiência com Ele, na nossa experiência de fé com Ele, a gente vai aprendendo que Ele vai na frente. A gente aprende que Ele abre o caminho. A gente aprende que Ele chega antes. A gente aprende que Ele já está lá. Olha, eu estou lendo uma biografia do Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. Eu sempre admirei Churchill, porque Churchill, para mim, como primeiro-ministro da Inglaterra, ganhou a Segunda Guerra Mundial. Foi ele que fez o acordo entre Stalin, na Rússia, e Roosevelt, nos Estados Unidos. Ele traça esse acordo e junta os três países e forma os aliados para combaterem o nazismo na Alemanha. E se não fosse Churchill, a Segunda Guerra não teria terminado como terminou. Mas há muito mais da vida de Churchill que me interessou. Eu comprei 2 volumes sobre a vida de Churchill e estou lendo desbragadamente. Outro dia fiquei até quase 2h30 da manhã lendo para ver algumas coisas ali. Churchill é uma figura formidável. Você sabe que tem umas questões interessantes lá com ele. Tinha uma deputada no parlamento que não gostava dele, não simpatizava com ele. E ele tinha acabado de lançar a biografia do pai dele. Aí, quando Churchill encontrou com ela, ela virou para ele e falou assim: gostei muito do livro, quem foi que escreveu para o senhor? Aí ele respondeu: gostou? Quem foi que leu para a senhora? Ele tinha essas coisas, né? Essa mesma mulher no parlamento virou para Churchill e falou: se eu fosse sua esposa, eu botava veneno no seu chá. E ele respondeu: se eu fosse seu marido, eu bebia essa chá. Então ele tinha essas respostas, que eram coisas que vinham da sua sagacidade. Mas tem um episódio que chamou a minha atenção. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele era chefe do almirantado da Inglaterra. E ele insistindo com planos de retaliação à Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. E uma das suas ideias era que a Bélgica não cedesse espaço para a Alemanha passar por lá. E quando ele soube que os belgas queriam retroceder e abrir espaço para o exército alemão passar, ele pede demissão do almirantado e diz: eu preciso estar junto daqueles soldados para motivá-los a não abandonarem seus postos. Ele pede demissão do almirantado, viaja para a Bélgica e vai lutar junto com os ingleses e os belgas, para impedir que eles desistam de lutar. E quando chegam no almirantado perguntando por Churchill, e o que é que ele tinha feito, alguém informa: ele já foi antes, ele já está lá lutando, surpreendeu todo mundo e está lá na frente, chamando os soldados, conduzindo os soldados, motivando os soldados. Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês, na nossa experiência cotidiana com o Senhor, nós vamos aprendendo que Ele vai na frente. O Senhor Jesus chega antes, Ele é o vencedor, e Ele abriu o caminho, e Ele triunfou, e a gente triunfa com Ele. Todo o credo apostólico, respeitado pela religião católica, respeitado pela igreja grego-ortodoxa, respeitada pelas igrejas protestantes, luteranas, reformadas, todas essas igrejas cerram fileiras em torno do credo apostólico. E o que é que o credo apostólico afirma? Que Jesus Cristo deixou a sua glória, assumiu a forma de homem, foi crucificado no nosso lugar, e ali Ele recebeu a maldição do nosso pecado, e o pecado foi crucificado com Ele, e a morte foi crucificada com Ele, e Ele de cima daquela cruz gritava para Deus, e gritava para os fariseus, e gritava para os mestres da lei, e gritava para os soldados romanos, e gritava para os demônios, e gritava para o universo inteiro: está pago, está consumado. E o credo continua dizendo: e ressuscitou ao terceiro dia, e assentou-se à destra de Deus, de onde virá com toda a sua glória. Sabe por quê? Porque Ele foi antes, e nós vamos participar do seu triunfo, porque Ele foi antes. Nós vamos participar da sua vitória, porque Ele chegou na frente. Nós vamos participar da sua vitória, porque Ele abriu o caminho. Vão e se encontrem com Ele, porque Ele foi adiante de vocês. É isso que a ressurreição de Cristo provoca na nossa vida. Aí nós chegamos então à segunda parte do texto. A partir do verso 9, nós temos um outro texto, uma outra narrativa da ressurreição de Jesus.
anexada a esse final de Marcos, só que agora a narrativa é diferente. A narrativa está falando das aparições de Jesus. Aqueles para quem Jesus apareceu. Foram 3 aparições aqui em Marcos. De acordo com essa narrativa, Jesus ressuscitado aparece 3 vezes. Em primeiro lugar, diz o versículo 9, que o Senhor Jesus apareceu a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Olha aqui para mim. Quando nós ressuscitamos com Cristo, porque nós ressuscitamos com Ele, o poder que a ressurreição opera em nossa vida faz com que os nossos demônios sejam expulsos. Qual é o seu demônio? O que é que está infernizando a sua vida? O que é que está tornando a sua vida um inferno? Para algumas pessoas, o demônio é o alcoolismo. Para outras pessoas, o demônio são as drogas. Para outras pessoas, o que inferniza a vida delas é que elas gostam de maledicência, gostam de falar mal dos outros. Para outras pessoas, os demônios delas são as suas fobias. Gente que tem medo de tudo, que tem pavor de tudo, que não consegue ser uma pessoa livre, porque é refém do medo e do pavor. Para outras pessoas, o que inferniza a sua vida é o sentimento de inveja. Gente que vive invejando os outros, gente que vive desejando o mal para os outros. Para outras pessoas, o que inferniza a vida deles é a mentira. São escravos da mentira, não conseguem não mentir, sentem prazer em enganar os outros. E aí eu me lembro do Almirzinho, conhecido meu lá da época da minha adolescência, da minha juventude lá em São Paulo. O Almirzinho, quando chegou para o Evangelho, ele tinha vício em muita droga, ele fumava um monte de baseado, um monte de anfetamina que ele usava, chegava chapado em casa, e aí conheceu o Evangelho, mas as piores coisas que o Almirzinho fazia eram nos bordéis. Quando ele frequentava os bordéis, pagava prostituta, e ele se viciou nesse negócio. E ele não conseguia passar uma semana sem pagar uma prostituta para dormir com ele. E aí, quando ele conhece o Evangelho, aí ele deixa as drogas, abandona tudo isso. E um dia o nosso pastor lá conversando com ele, perguntei, aí Almirzinho, como é que está sendo? Ele falou, olha pastor, estou deixando tudo, já deixei tudo. A única coisa que eu não consegui ainda é a mulherada. Essa aí não tem jeito, eu ainda estou com dificuldade disso. Sabe, pastor, não tem jeito, é aquele desejo, é aquela coisa. Aí o pastor disse para ele, olha, eu vou te ensinar um segredo. Toda vez que vier o desejo, começa a orar. Começa a pensar em Jesus. Começa a falar com Ele. Vai falando com Ele. Fala com Ele. Vai conversando com Ele. E aí, quanto mais você for sentindo a presença de Jesus em sua vida, quanto mais você for falando com Ele, mais você vai vendo que o prazer que você tem em Jesus é maior do que o prazer que você tinha com as prostitutas. Você vai descobrir que o prazer que Jesus dá a você é maior do que o prazer que você encontrava nos bordéis. E aí o homenzinho começou a fazer isso. Toda vez que vinha o desejo, ele orava, buscava Cristo, pensava no Senhor, lia o Evangelho, meditava no Evangelho. Um dia, conversando com a gente, ele falou, sabe que deu certo? Deu tão certo que uma vez eu estacionei meu carro na Avenida Indianópolis, bem na esquina onde tinham 3, e uma delas era uma que eu costumava sair com ela sempre. Quando ela me reconheceu, veio para mim e disse, e aí, vamos lá? Eu disse, não estou mais para isso não. Ela falou, deixa disso, lembra como era gostoso, vamos lá com a gente. Eu disse, não tenho mais isso, agora o meu prazer está em outro lugar, minha cabeça está em outro lugar. Ela falou, coisa mais gostosa do que a gente fazia? Ela falou, coisa mais gostosa do que a gente fazia. Ela falou, e quem é ela? Ele falou, não é ela, é ele. Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou o meu desejo. Jesus Cristo mudou tudo.
Quando a gente se encontra com Jesus, Ele arranca de nós os nossos demônios. Ele arranca da gente o que escraviza a gente. Ele arranca da gente aquilo que torna a gente refém disso tudo. A segunda aparição de Jesus foi para 2 discípulos, diz o texto. Esses 2 discípulos são os discípulos que Lucas fala lá no caminho de Emaús. Então, diz Marcos, apareceu ele para 2 discípulos. Agora vejam a expressão que ele usa. 2 discípulos que estavam a caminho do campo. Esse é o efeito que a ressurreição opera na nossa vida. A gente não precisa estar num lugar especial. A gente não precisa estar num lugar sagrado. A gente não precisa estar envolvido com uma religiosidade institucional. A gente pode estar no caminho. A gente pode estar a caminho do campo, a gente pode estar num contexto completamente diferente, e quando a ressurreição de Jesus opera na nossa vida, ela se manifesta no cotidiano da nossa vida. Nas coisas mais simples, é no nosso trabalho, é no convívio com a nossa vizinhança, é no passeio que a gente faz, é no encontro de família, é na alegria com nossos amigos. Há diversas situações do dia a dia, do cotidiano, situações muito simples, que essa ressurreição de Jesus, quando opera na nossa vida, começa a mexer com todas as coisas, e nós somos capazes de ter encontros significativos, especiais, marcantes com Jesus, não num domingo apenas, nem num templo apenas, mas no dia a dia da nossa vida, no caminho, no cotidiano, no trivial da nossa vida, porque aí Jesus passa a estar em tudo. E a ressurreição, o poder da ressurreição passa a estar em tudo. E a vida que Jesus trouxe, a gente descobre que não é só vida eterna, e que não é só vida no céu, e que não é só vida depois da morte. A gente começa a descobrir que é essa vida aqui, que é o nosso dia a dia, que é o nosso cotidiano, que é a nossa existência diária. Tudo vai tendo um gosto especial, um sabor especial, porque a ressurreição de Jesus tem esse impacto na nossa vida, que muda o sabor de todas as coisas. A terceira aparição de Jesus está narrada no versículo 15, quando Jesus então aparece aos 11. 11 porque Judas tinha se matado, e os 12 originais viraram 11. E esses 11 estão reunidos, e Jesus aparece para eles, e diz para eles: vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Esse é outro impacto que a ressurreição de Cristo causa na gente. A gente ressuscita com Cristo quando a missão que o Senhor dá sentido para a vida. A nossa vida só faz sentido, a nossa vida só tem gosto bom, a nossa vida só tem razão de ser, quando a gente aceita essa missão de ser bênção para os outros. Quando a gente tem essa missão de abençoar a vida dos outros. Foi isso que Jesus Cristo disse a eles: olha, eu ressuscitei, eu estou vivo, e agora vocês vão sair daqui e vão abençoar a vida das pessoas. Vão dar testemunho do que eu fiz por vocês, as pessoas. Vocês vão mostrar a mesma graça e o mesmo amor que vocês conheceram em mim. Vocês vão mostrar essas pessoas, vão revelar essas pessoas. E quando a gente assume essa missão, quando a gente quer ser bênção para os outros, a gente descobre que o maior, mais rico, mais significativo, mais colorido, mais pulsante significado e sentido que a vida pode ter é quando a gente se torna bênção, instrumento de Deus para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. A gente com esse poder da ressurreição dentro da gente, e às vezes passam dias e dias, e a gente não faz nenhum sentido para alguém que está perto da gente. A gente não faz nenhuma diferença para alguém que convive com a gente. Às vezes a gente está com o olho só no nosso umbigo. Às vezes a gente está preocupado só com nossos problemas. A gente quer resolver só nossas coisas. Nós gostamos de nos ver no espelho.
E aí a gente perde o mais significativo que existe da vida. A gente carrega dentro da gente a maior luz que alguém poderia carregar, que é a luz do Evangelho, e a gente se omite, e passam pessoas e pessoas pela gente, precisando de uma palavra, precisando de um gesto, precisando de uma ação, e elas passam. E essa força singular que a gente traz dentro da gente, essa luz diferente que a gente tem dentro da gente, a gente não usa, e essas pessoas passam, e a gente chama isso de vida, e a gente acha que o sentido é a gente cuidar da nossa vida. O Érico Veríssimo tem uma experiência na biografia dele, na autobiografia dele, que ele conta lá quando ele era criança, no início do século XX, no interior de Porto Alegre, numa cidadezinha de Porto Alegre, um único médico que tinha lá, era um veterinário que cuidava das pessoas. E aí chegou uma pessoa baleada, foi baleada por alguém, ele chegou baleado com um tiro ali, precisava abrir, tirar aquela bala. E aí o Érico Veríssimo era um garoto de 10, 11 anos. Aí o veterinário bota na mão dele uma lanterna e diz: você vai ficar iluminando isso aqui enquanto eu opero esse camarada. E aí ele voltou a lanterna para lá e disse: segura isso direito, não treme, porque eu preciso de luz aqui, você vai me ajudar. E aí o médico começou a abrir, e ele vendo aquele sangue todo, e vendo as tripas todas, e vendo aquele negócio todo, e ele começa a passar mal, e ele diz: não posso desmaiar, eu não posso desmaiar porque eu estou segurando essa lanterna, eu não posso desmaiar porque o doutor precisa dessa luz, eu não posso desmaiar porque essa vida depende de mim. E quando ele chega no final da cirurgia, que o médico dá o último ponto, ele pega a lanterna da mão do menino e diz: muito bem, você cumpriu muito bem a sua missão aqui. Ele diz: eu tinha 10, 11 anos, mas foi ali que eu descobri o verdadeiro significado da vida. O verdadeiro significado da vida é quando a gente sente que somos úteis para os outros e que a gente pode ajudar os outros. Por isso Jesus Cristo disse a eles: vão e preguem. Não fiquem só alegres pela minha ressurreição, não fiquem só cantando que eu ressuscitei, não. Não fiquem só agradecendo porque eu estou vivo, não. Agora vocês vão, e a mesma bênção que vocês receberam, vocês usem para abençoar outras pessoas. Agora eu quero fazer só uma reflexão final antes de encerrarmos. Você percebeu que nas duas primeiras aparições de Jesus, há essas duas notas tristes que nós vemos aqui. Na primeira aparição, quando ele aparece para Maria Madalena, e Maria Madalena conta que viu Jesus vivo, o texto diz: mas não creram nela. E quando na segunda aparição Jesus aparece para aqueles dois discípulos, e eles contam que viram Jesus vivo, de novo a reação é ela mesma: eles não creram neles. Eu não posso terminar isso sem dizer para você que tudo isso, todo esse impacto da ressurreição, o fato de nós ressuscitarmos com Jesus no cotidiano da nossa vida, tudo isso só acontece se nós temos uma verdadeira experiência de fé. Se a gente parte de crer, se a gente resolve crer. É quando a gente resolve crer e confiar que isso acontece. Aí, na terceira aparição, Jesus Cristo aparece aos 11, e o texto diz: repreendeu a incredulidade deles. Como se ele dissesse: vocês estão brincando. Vocês não vão poder fazer nada se não crerem. Vocês não poderão fazer nada se não confiarem. O ponto inicial está aqui, do relacionamento de fé e confiança que vocês terão comigo. E aí eu me lembro de uma ovelha do pastor Miquéias Paz Barreto, lá no Nordeste. O pastor Miquéias uma vez me contou que tinha um senhorzinho, extremamente simples, extremamente humilde, mas humilde, simples para falar, simples para viver, que nem sabia falar direito, mas gostava muito de falar de Cristo para as pessoas, gostava muito de falar do Evangelho para as pessoas. Uma vez ele foi dar de presente uma Bíblia para um médico. Chegou lá com a simplicidade dele e disse: doutor, eu vim aqui entregar essa Bíblia para o senhor.
Aí o médico virou para ele e disse, eu não quero isso. Não quero isso porque eu não acredito nisso. Isso aí para mim é um monte de falsidades, um monte de mentiras, um monte de lendas. Ele falou, doutor, qual é a falsidade, qual é a lenda que o senhor vê aqui? Por exemplo, tem aí um texto que diz que Deus tirou a costela de um homem para fazer a mulher. Eu sou médico há 30 anos, mexo com esqueleto de homem há 30 anos, e nunca vi um esqueleto de homem faltando costela. Aí o velhinho, na simplicidade dele, olhou para o médico e perguntou assim, doutor, o senhor sabe o que é um homem cotó? O senhor já viu um homem cotó? Cotó lá no Nordeste é um homem que não tem uma perna. Eu falei, sim, eu já vi. Aí ele falou, agora me diz uma coisa, doutor, filho de homem cotó também nasce cotó? Aí o médico disse, não. Então, Cristo tirou a costela do primeiro, os outros nasceram tudo com costela direitinho. Uma outra vez, ele estava falando com um homem extremamente arrogante que dizia para ele, eu só vou acreditar em Deus se eu vir Deus. Eu só vou crer em Deus se eu enxergar Deus com meus olhos. Aí, de novo, ele, na maior simplicidade dele, disse, quer ver Deus? Olha ali o sol. Olha para o sol. Fica olhando para o sol. Você é louco, rapaz? Se eu ficar olhando para o sol, eu vou ficar cego. Aí ele disse, veja só. O senhor não consegue olhar nem para uma criaturinha de Deus, o senhor quer olhar para Deus? Claro que o senhor não vai conseguir. Olha, sabe o que esse homem, na simplicidade dele, estava dizendo? Estava dizendo, eu creio. Estava dizendo, eu confio. Mas o melhor argumento que a gente pode apresentar a respeito da fé é a nossa experiência. Você quer saber o que é Deus? Quer saber o que Deus pode fazer na sua vida? Experimente. Creia. As pessoas que creem, as pessoas que experimentam fé, as pessoas que resolvem crer e confiar, elas têm uma experiência que só quem resolve crer e confiar tem. Quem não crê e não confia, não tem esse tipo de experiência que só quem crê e quem confia tem. O melhor argumento a respeito da fé é a própria fé. Não é uma lógica sobre fé. Não é uma tese sobre fé, não é um livro sobre fé, não é um credo sobre fé, não é uma doutrina sobre fé, não é uma teologia sobre fé. O maior argumento que uma pessoa pode usar a respeito da fé é crer. Creia e experimente, porque quem crê e experimenta, entende o que a fé faz na vida de uma pessoa. Nós só temos acesso ao impacto que a ressurreição de Cristo provoca em nossa vida quando nós cremos. Por isso Jesus Cristo disse, por que vocês não creram? Por que não confiaram? Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele, mas não só no último dia. Não é só lá depois da morte. Aqueles que têm a sua vida no Cristo ressuscitado, experimentam o impacto da ressurreição no dia a dia da sua vida. Aqueles que têm a sua vida na mão do Cristo ressuscitado, experimentam o que a ressurreição pode fazer com ele aqui, na sua experiência de vida, no seu andar, naquilo que faz, naquilo que produz, naquilo que experimenta. Curve a sua cabeça comigo, por favor. Essa noite eu quero convidar você para experimentar o impacto que a ressurreição de Cristo pode provocar na sua vida. Quero que você experimente as ressurreições que Jesus pode operar na sua vida. Eu quero que você experimente o que a ressurreição de Cristo pode fazer no seu dia a dia, na sua experiência de fé, e a partir de você, o que o Senhor Jesus Cristo pode fazer na vida da sua família, pode fazer na vida dos seus.
Essa noite, eu quero convidar você para que experimente e passe pela maior experiência que alguém pode passar, que é a fé naquele que ressuscitou dos mortos. Essa noite, deixe que o impacto da ressurreição de Jesus cause um impacto na sua vida. Mude a sua vida e mude o seu caminho. O grupo de louvor aqui à frente vai começar a cantar. Nós estamos orando e o grupo de louvor vai começar a cantar o cântico que nós vamos entoar daqui a pouco. E eu quero convidar você para que essa noite você sinta o impacto da ressurreição de Jesus, o que a ressurreição de Jesus pode operar na sua vida, o que Ele pode fazer por você. Sim, tudo muda quando nós estamos nos braços daquele que ressuscitou dos mortos. Quero convidar você essa noite. Você que essa noite está dizendo sim, é isso que eu quero. Eu quero o impacto da vida de Jesus, eu quero o impacto da graça de Jesus, eu quero o impacto que o ressuscitado pode causar em mim. Eu quero experimentar as ressurreições que o Senhor pode provocar na minha vida. É isso que eu quero. Se você quer isso, onde você estiver, eu quero orar por você. Fique em pé, aí no lugar em que você está. Levante-se no lugar em que você está. Isso, Deus abençoe você. Deus abençoe você. Vá se levantando. Isso. Fique em pé no lugar em que você está. Se você essa noite está dizendo, sim, eu quero o impacto que a ressurreição de Jesus pode provocar na minha vida. Quero a mudança que Jesus pode fazer nela. Quero experimentar o que a ressurreição de Jesus pode fazer por mim. Se você quer isso, fique em pé no lugar que você está, como essas pessoas fizeram já. É só se levantar. E com esse gesto você estará dizendo, sim, é isso que eu quero. Eu quero a ressurreição de Jesus operando na minha vida. Vamos ficar todos em pé e vamos cantar. Eu vou pedir a todos vocês que se levantaram, venham aqui à frente. Eu vou ficar aqui à frente para orar com você. Saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Fique comigo. É só você sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Fica aqui comigo. Fica aqui do meu lado. Se você nessa noite está dizendo, sim, eu quero experimentar o que a ressurreição de Cristo pode fazer em mim, vem cá, eu quero orar por você. Pode vir aqui perto de mim, pode vir aqui perto de mim, fica aqui comigo. E mais alguém que essa noite queira o Cristo ressuscitado na sua vida, no seu caminho, no seu coração, saia do seu lugar, vem aqui à frente que eu quero orar por você.
Olha aqui para mim um pouco. Eu quero orar com vocês agora. Eu quero orar com vocês agora. Vamos dar todas as nossas mãos, que nós já estamos encerrando o nosso culto. Eu vou orar por vocês. Vocês estão tomando a decisão mais importante que alguém pode tomar na vida, que é experimentar essa graça e esse amor e essa misericórdia que o Evangelho pode trazer para a vida de vocês. Eu vou orar por vocês agora. Depois que eu terminar de orar, vocês vão acompanhar essas pessoas que estão aí do lado de vocês, porque elas vão orientar vocês, vão dar um material para vocês lerem em casa, refletirem sobre isso e sobre o que vocês fizeram aqui essa noite, nesse passo importante de fé que vocês deram. Vamos orar todos juntos. Senhor querido, aceita cada um desses corações que essa noite se abriram, desejosos de experimentar a vitória, o triunfo que a ressurreição de Jesus Cristo nos traz. Que cada uma dessas vidas seja transformada pelo poder transformador daquele que ressuscitou dos mortos, daquele que transforma treva em luz, daquele que transforma morte em vida, daquele que transforma noite em dia, daquele que transforma a tempestade em bonança. Nós te pedimos que experimentem essa mudança definitiva que o Evangelho de Jesus pode provocar em suas vidas. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança, e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até que estejamos para sempre com o ressuscitado. Amém, amém. Uma semana boa e abençoada para todos.